Olá, pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, viu? A nossa aula de hoje, ela é um assunto que eu já comentei com vocês um pouquinho em outra aula, só que hoje a gente vai ter esse assunto mais detalhado, né? Que é sobre reprodução. Então, a gente vai ter agora uma aula sobre reprodução sexuada e assexuada, onde a gente vai entender os conceitos tanto de sexuado como assexuada, as etapas, se elas são classificadas em alguns outros tipos ou não, entendeu? E o que caracteriza a reprodução em si, e principalmente qual a importância da reprodução. É somente dar origem a um novo ser? Não existe outra coisa além disso? Então, tudo isso a gente vai ter que entender um pouquinho nessa aula. Então, reprodução são características de seres vivos, no qual, a partir dela, novos indivíduos são gerados e assegura-se a permutação das espécies. Eu deixei grifado aqui para vocês, porque são coisas que vocês têm que... São características que vocês têm que deixar bem claro na mente de vocês, certo? Porque vai ajudar tanto vocês a responder um exercício, uma prova e até mesmo algumas questões do vestibular. Então, ela não é apenas dar origem a novos indivíduos, a geração de novos indivíduos, mas também assegurar a permutação dessas espécies, certo? Existem dois tipos de reprodução. Temos a reprodução assexuada, que ela pode ser caracterizada por brotamento, regeneração, que são outros tipos, e a assexuada, onde a gente precisa de dois tipos de gametas, um gameta masculino, um feminino, para ocorrer a reprodução e dar origem a um novo ser. Então, na reprodução assexuada, não há envolvimento de gametas, ou seja, não tem um gameta masculino, um gameta feminino para que ocorra o desenvolvimento dessa reprodução. O que impede a variabilidade genética, certo? Que a variabilidade genética é uma das principais características da reprodução, porque ela é que vai dar o processamento de evolução desses seres vivos e das espécies também. A reprodução sexuada gera indivíduos idênticos àqueles que originaram, assim. Ou seja, se eu tenho um indivíduo A e vai se gerar um indivíduo B, ele vai ser idêntico ao indivíduo A. E existe apenas um único ser parental, ou seja, não vai ter envolvimento de gametas. Isso ocorre principalmente com as bactérias, com fungos, poríferos, quinidários, plateumintes, nematelmintes, equinodermos e plantas. Tanto é que quando a gente estiver estudando cada um desses serizinhos, vocês vão ver, não, vai ser reprodução assexuada. Mas que tipo de reprodução assexuada? Que é os tipos que a gente vai ver agora. Existe basicamente 6 tipos de reprodução assexuada. A divisão binária, brotamento, esporulação, fragmentação, propagação vegetativa e partenogênese. A gente vai ver cada um deles agora. A divisão binária nada mais é do que a duplicação do DNA após o citoplasma também ser duplicado. E o mesmo material genético das duas células geneticamente são iguais. Aqui vocês podem ver que a gente tem a célula mãe, ocorre o processamento de bipartição e vai originar duas células filhas. E tanto o material genético dessas células aqui, da célula de cima, vai ser o mesmo material genético da célula de baixo, que vai ser igual ao material genético da célula mãe, certo? O brotamento é o desenvolvimento lateral do indivíduo, é um tipo de reprodução que vai ocorrer da parte lateral do indivíduo. E através das gemas que possuem os indivíduos, tem-se processo de gemulação. Então, aqui ocorre principalmente com os poríferos, certo, pessoal? Os poríferos, eles têm aqui, exemplozinho. Temos aqui a esponja, um exemplo de porífero. Aí temos o indivíduo já aqui no processo unido. Está unido aqui, Temos aqui um indivíduozinho, porífero unido. Aí o que acontece? Esse pedacinho aqui, ele só faz cair no chão, brotar um novo. Aí, brotou, pronto. Aí vai dar origem a um novo ser. E assim sucessivamente. A esporulação, ela ocorre quando a célula perde parte do citoplasma. No entanto, o material genético ele fica intacto, esperando o ressurgimento para depois espalhar esses esporos no meio e dar origem a um novo ser. Um exemplo disso ocorre com o bolo negro do pão. A gente tem aqui a germinação dos esporos, certo? Aí temos várias ênfases no bolô em desenvolvimento. Depois que ela se desenvolve,
ocorre o processo de ressurgimento por meio dos esporângitos e a liberação desses esporos. E esses esporos são liberados no meio para dar origem a novos serizinhos. A fragmentação nada mais é do que um novo organismo forma-se a partir do fragmento do outro, que são exemplos dos quinidários. Um exemplo aqui é a estrelazinha do mar. A gente tem que o indivíduo progenitor ocorre a fragmentação, ou seja, um corte, em que essa estrela do mar ela vai regenerar um dos braços perdidos e o braço em que foi cortado vai dar origem a uma nova estrela. Então, nada mais é do que isso. Não confundam fragmentação com brotamento. O brotamento, ele já sai lá do porífero, como eu falei aqui, certo? Já sai lá do porífero e ele brota de um lado. Aqui ocorre a fragmentação, um corte. E a partir desse corte, o indivíduo ele perde uma parte, vai se regenerar e a outra parte vai dar origem a outra vida. Entendeu? A propagação vegetativa, ela é uma reprodução típica das plantas. Ela pode ser utilizada a partir de caule ou raiz, que a partir do caule ou raiz vai dar-se origem a um novo indivíduo. Um exemplo aqui, temos as gemas, aí pega as estacazinhas com as partezinhas já de cima da planta, partezinha mais nova, que vai fazer o processozinho que vai dar um novo serzinho de planta. É a mesma coisa que a gente fala, não, vamos fazer uma muda de uma rosa, uma muda de alguma planta. Nada mais é do que um processo de fazer muda de planta, é um tipo de propagação vegetativa. Agora a gente tem também a partenogenese. A partenogenese, pessoal, trata-se de células haploides. Eu já expliquei para vocês que células haploides são células N, que não foram fecundadas e a partir daí vão desenvolver um novo indivíduo. Um exemplo disso são as abelhas e os zangões. Aqui a gente tem um zigoto e uma rainha. Ocorre o cruzamento, né, que vai dar origem a um zangão. Aqui tem o zangão e a rainha, cruza e dá origem a um zangão, as operárias ou então as rainhas. E todas elas o quê? São células haploides que não foram fecundadas ainda. A reprodução sexuada, ela consiste na união dos gametas masculino e feminino. E a partir disso vai formar um zigoto que vai dar origem a um novo serzinho. Ou seja, a reprodução sexuada ela é dividida em algumas partes. A primeira delas, produção dos gametas. Vou ter gameta masculino e gameta feminino. Depois disso, vamos para a fecundação. Na fecundação, vai ter o quê? A união desses dois gametas, que vai dar origem a um novo ser. Então, vamos lá. Primeira dela, a produção de gametas. Na produção de gametas, a gente tem a produção de gônadas. Tanto é que na aula eu expliquei para vocês nas gônadas dos homens, vamos ter lá nos testículos e tal. E isso tudo ocorre por meio de meiose, onde o início ocorre com células haploides, as células N. Tanto é que vocês podem ver aqui na imagem. A gente tem gametas N, células haploides, masculino e feminino. Passa pelo processo de fecundação, que é a união desses gametas, por meio da meiose. Temos então o zigoto, que são células 2N, células diploide. Esse organismo diploide ele vai produzir células germinativas, que vão passar pelo processo de meiose, que vão dar origem a outros serzinhos. E aqui temos a fecundação. A fecundação é a união tanto do gameta masculino com o gameta feminino para originar o zigoto. E uma coisa muito importante que vocês têm que saber é que as características tanto do progenitor masculino quanto do feminino, esse novo serzinho, ele vai ter tanto a característica do progenitor masculino como do feminino. Aqui a gente tem adultos macho e fêmea, por meio da meiose. Temos aqui o óvulozinho, o espermatozoide, ocorre a fecundação, tem o zigoto. E aí, depois do desenvolvimento, a gente tem um serzinho adulto. Esse ser adulto, ele tem tanto as características da fêmea como do macho. Portanto, pessoal, o processo de reprodução, ele é importante para todos os seres vivos. Por quê? Porque ele vai garantir a perpetuação das espécies. E quando ocorre a reprodução sexuada, ela provoca uma variabilidade genética entre esses indivíduos, onde vamos ter o quê? Tanto características de masculinas, como dos gametas masculinos, como do gameta feminino, e principalmente
Entre muitas coisas, a variabilidade genética ela é uma parte importante no processo de evolução e adaptação dessas espécies. Certo, pessoal? Então, deixei grifado aí essas características para vocês frisarem bem alguns pontos bem importantes dessa aula. Aqui são as referências e até a próxima aula.